Que o seu dia seja abençoado e repleto de paz. Sejam muito bem-vindos. Hoje a gente fecha a nossa análise do livro E se Jesus não tivesse nascido, de D. James Kennedy. Finalmente chegamos lá. Sim, chegamos ao capítulo final, que se chama Para onde vamos daqui? Exato. É uma ótima pergunta, né? Depois de toda essa jornada pelo impacto do cristianismo, ele agora olha para o futuro e pergunta: e agora? O que a gente faz com tudo isso? Parece que o livro inteiro foi construindo um caso e agora este capítulo é meio que um manual de instruções. E ele começa com uma citação do próprio Jesus, que para mim é a chave de tudo. Qual delas? Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Vamos mergulhar nisso? É um ponto de partida fundamental. Ele não começa com, sei lá, uma estratégia política ou um plano de 5 pontos. Começa com uma ética pessoal, o amor. E logo em seguida ele já joga uma citação bem provocadora na mesa de um teólogo puritano, o Cotton Mather. Ah, essa é forte. Ele diz: a religião gerou a prosperidade, mas a filha consumiu a mãe. Uau! Isso já dá o tom de alerta, né? Totalmente. Essa frase é a tese central do perigo que ele quer abordar. A ideia é que os valores cristãos, segundo o autor, criaram uma sociedade próspera, livre, educada. Certo, a filha. Isso. Só que essa prosperidade, a filha, gera um conforto tão grande que as pessoas acabam esquecendo da mãe, da fé que deu origem a tudo. E aí a filha se volta contra a mãe. Ok, e para evitar isso, ele estrutura o propósito de vida em torno de 2 conceitos que ele chama de mandatos. Como é que funciona isso? Ele os apresenta como os 2 grandes pilares da vocação humana na Bíblia. O primeiro é o que ele chama de mandato cultural. Mandato cultural. Ele busca isso lá em Gênesis, quando Deus diz para a humanidade encher a terra e sujeitá-la. A leitura dele é que isso é uma ordem para a gente se engajar em todas as áreas da vida. Arte, ciência, governo, tudo para a glória de Deus. Então não é sobre fugir do mundo. Pelo contrário, é sobre cultivar o mundo. Entendi. Esse é o primeiro. E o segundo? O segundo é o mais famoso, a Grande Comissão, lá do final do Evangelho de Mateus. É a ordem de Jesus para ir pelo mundo e fazer discípulos. É a missão específica da igreja. E é aqui que vem o ponto crucial do diagnóstico dele, né? Ele argumenta que em algum momento esses 2 mandatos foram separados. É isso. Exatamente, essa é a grande virada do argumento. Ele afirma que, sei lá, nos últimos 100 anos, a igreja evangélica focou quase que só na Grande Comissão. Salvar almas. Salvar almas, pregar o evangelho e, nesse processo, abandonou o mandato cultural. Foi uma retirada em massa das esferas de influência da sociedade. Mas espera aí. Por que fariam isso? Parece contraintuitivo abandonar a cultura. Então, a lógica que ele aponta foi uma reação a um movimento lá do início do século XX, o tal do evangelho social, Ah, sei. que focava muito em ativismo, mas que, na visão dos conservadores da época, estava esvaziando a mensagem da salvação. Como reação, eles se retraíram para o que era espiritual e deixaram a educação, a mídia, a política para trás. E essa retirada deixou um vácuo. Um vácuo de poder, exatamente. É a linguagem que ele usa. Diz que os cristãos entregaram as rédeas de instituições que eles mesmos criaram. Como universidades, por exemplo. Universidades, hospitais, para o que ele chama de incrédulos ou secularistas. E o resultado, na visão dele, é que essas mesmas instituições hoje promovem uma visão de mundo contrária à fé que as originou. O exemplo de Harvard que ele usa é muito forte. Fundada para treinar pastores e hoje, segundo ele, é um dos maiores polos de pensamento secular do mundo. E ele não vê isso como um acidente. Ele vê como um padrão histórico, quase inevitável se não houver vigilância. Ele até volta lá em Deuteronômio. No Antigo Testamento. Isso. E aponta a advertência de Deus para Israel. Quando vocês enriquecerem e ficarem confortáveis, o grande perigo vai ser esquecer de onde tudo isso veio. É a filha consumindo a mãe de novo. A prosperidade e a sofisticação intelectual se virando contra a fé que ajudou a criá-las. É nesse ponto que ele introduz aquele conceito de entropia espiritual. Sim, é uma analogia muito boa. Ele pega a segunda lei da termodinâmica que diz que tudo no universo físico tende ao caos, à desordem, né? Certo.
Um prédio abandonado desmorona. Exato. A ordem exige energia. Ele aplica essa mesma lei ao mundo espiritual e institucional. Ou seja, uma instituição, seja uma igreja ou uma universidade, não fica fiel aos seus valores só por inércia. A tendência natural, a tal da entropia, é o desvio, é a secularização. Exatamente. Manter a fidelidade, o que ele chama de ortodoxia, exige um esforço constante, uma vigilância eterna. Sem isso, o declínio é uma certeza. Ok, o diagnóstico está claro, mas e a solução? Como é que se combate na prática essa entropia espiritual numa instituição? Ele dá algumas propostas bem concretas, e uma delas é bem polêmica. Primeiro, o básico. Criar freios e contrapesos, estatutos claros. A parte da governança. Isso. Segundo, aprender com os erros dos outros, como o caso de Harvard. E a parte polêmica? Ele ataca de frente a estabilidade vitalícia de emprego para professores em faculdades e seminários cristãos, o tenure. Ah, o famoso tenure. Ele diz que isso é um manto protetor que permite que professores, depois de efetivados, mudem de ideia e ensinem coisas totalmente contrárias à fé da instituição e não podem ser demitidos. Nossa, é uma posição bem forte. Ele é categórico. Diz que no seminário dele, o Knox, não haverá tenure. Para ele é por aí que a entropia entra na academia cristã. Isso com certeza geraria um debate imenso. Mas ele não fica só nas regras, ele muda o foco para a responsabilidade pessoal também, né? Sim, e essa virada é muito importante. Ele diz que não adianta nada ter as instituições super protegidas se falta o essencial. Ele cita o apóstolo Paulo, né? Sem amor, todo conhecimento vira só Um bongo barulhento ou um símbolo que retine. um barulho vazio e irritante. Existe uma tensão aí, né? Por um lado, o chamado para reengajar na cultura, lutar pelas instituições. Por outro, o chamado para que a principal arma seja o amor. Sem dúvida. E ele parece ciente disso. A frase que ele usa para conectar as duas coisas é poderosa. Podemos ser a única Bíblia que muitos não cristãos chegam a ler. Uau! Ou seja, a sua vida, a sua conduta. Esse é o argumento mais persuasivo. Não adianta nada lutar por um prédio com uma cruz no topo se as pessoas que estão lá dentro não demonstram amor. E ele faz uma autocrítica bem dura nisso, falando do que ele chama de aspecto vergonhoso da história cristã. Sim, a divisão. O dado que ele apresenta é chocante. A existência de umas 33.800 denominações cristãs diferentes no mundo. 33 mil! Pois é. Para ele, esse número é um monumento à desunião. É um testemunho contra a ordem de Jesus. Como é que se pode convencer o mundo sobre reconciliação se os próprios mensageiros estão tão divididos? Mas ele não é só pessimista, ele aponta exemplos de cooperação. Exato. Ele menciona a criação do Alliance Defense Fund, nos Estados Unidos, uma organização de defesa da liberdade religiosa. O que ele destaca é que líderes gigantes como Bill Wright, James Dobson e ele mesmo deixaram as diferenças de lado para se unir por uma causa comum. Então, o apelo é por mais dessa comunhão de amor na prática. Isso. Certo. Então, a resposta para onde vamos daqui é dupla. Vigilância nas instituições e uma prática radical de amor e união. E para fechar, ele eleva a conversa para a história, com H maiúsculo. Ele oferece uma visão puramente teológica do tempo e usa um trocadilho em inglês que ele acredita ao Bill Bright. Qual? Que a palavra history é, na verdade, his story. A história dele. A história de Jesus. Exato. Essa é a lente pela qual ele lê tudo. A história não é aleatória, nem é um progresso só humano. Ela tem um protagonista e uma direção. E qual seria essa direção? Bom, a era em que a gente vive seria o período entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. E para explicar o que acontece nesse meio tempo, ele cita o Salmo 110. Disse o Senhor ao meu Senhor, senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Escabelo dos pés é uma imagem de submissão completa, de derrota. Precisamente. A interpretação do autor é que a principal atividade de Deus na história agora é subjugar tudo que se opõe a Cristo. Transformar os inimigos em escabelo para seus pés. Ele vê isso acontecendo com ideologias, como o marxismo, e com figuras históricas. E qual é a implicação prática disso para quem está lendo? A implicação é uma escolha.
Ou você se alinha com Cristo e participa da história dele, ou você se opõe a ele e no fim se torna parte do escabelo. É uma visão bem polarizada. Entendi. Mas é muito importante, e ele frisa isso. Não é um chamado para pegar em armas e subjugar os inimigos à força. É um processo que o próprio Deus está conduzindo, no tempo dele. E assim, a gente chega ao fim da análise de e se Jesus não tivesse nascido. O autor encerra com um chamado para que cada pessoa use seus dons para servir a Deus, para impactar o mundo, e finaliza com a expressão em latim: Só lhe deu glória. glória somente a Deus. Sabe, essa discussão toda sobre a entropia espiritual me deixa com uma questão. Ele foca em instituições cristãs, mas a pergunta é universal. Como assim? Como um sistema humano, seja uma empresa, uma nação, até uma família, como é que se cria uma proteção contra o próprio declínio que seja forte o bastante para atravessar gerações e mudanças culturais? Nossa. É possível criar um DNA institucional tão forte que resista a essa tendência natural de se desviar da missão original? Como seria essa vigilância eterna no dia a dia? É uma pergunta excelente e que vai muito, muito além do livro. Com certeza. E olha, com essa reflexão, a gente aproveita para informar que este foi o último segmento da nossa série sobre esta obra. Foi uma bela jornada de exploração. Foi, sim. A gente agradece demais a companhia de todo mundo que nos acompanhou. Que Deus abençoe todos os ouvintes.